Olá, saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, podendo levar essas revelações dos pseudos segredos contidos na Bíblia, né? Uma Bíblia que é dita, o texto foi escrito por um Deus que não existe, porque ali tudo é fantasia, né? Todos são personagens de um conto de fantasia, tá? Então vamos lá, revelando a continuidade do Êxodo, né? Revelando o verdadeiro significado do que ali contém, do seu conteúdo, das palavras, das sentenças, tudo escondido, ok? Para a maioria. Enquanto você não abrir a cabeça, você não vai conseguir entender nem isso e nem outras coisas que estão veladas, ok? É preciso afinco em estudar, em buscar, não ficando preso ao que ensinam a vocês, se desfazer dos preconceitos e dos conceitos, ok? Vamos lá. Eu terminei o último vídeo no 7º versículo. Vamos para o 8º. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo, já revelando. Se não encontrarem o ladrão, significa ladrão aquele que te engana, ludibria, mente, você será levado diante dos juízes. Isso é uma escrita judaica, tá? Que lá eles têm os juízes, né? Os velhos patriarcas, os velhos rabis, pois os juízes são os rabis, e não os juízes lá de cima. Deus, então, não está sozinho, né? Podemos dizer. Não é só ele que julga. Se fosse verdade. Eu posso dizer totalmente contraditório com o que seria a lógica mais admissível. Ou seja, você será julgado pelo juiz, que é a lei de causa e efeito, simples, cuja mesma todos estamos sujeitos, devido à sua incorreção nas atitudes, no dia a dia, quer dizer que você mete a mão na fazenda do próximo. E o próximo quer dizer que você terá de reencarnar. Você é o seu próximo. Então faça para que não haja o seu próximo venha melhor do que nessa encarnação. Sempre eu procuro esclarecer, quando se fala na Bíblia do seu próximo, não é a pessoa que está do seu lado, seu vizinho, seu parente, seu irmão, seu filho, seu pai, sua mãe, que é tudo momento. Nós não somos todos irmãos, né? Então, você tenha sempre em mente que o seu próximo é você mesmo. 9. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes, novamente, aquele a quem condenar os juízes o pagará em dobro ao seu próximo. O início desse versículo já foi explicado na aula anterior,
No entanto, a sentença sobre veste, coisa perdida, se alguém disser que é sua, significa que aqui está se falando sobre o corpo físico, que não é nosso, é apenas uma veste momentânea. Portanto, o seu próximo é o próximo de você, que voltará a encarnar e pagará em dobro pelos desacertos nesta vida presente. Por isso, cuidado com o que você faz. Se você não acredita, continua fazendo aí as suas besteiradas. Um dia você vai aprender. Não tem como fugir disso. Isso pode se repetir continuamente, pois o juiz que criou a lei de causa e efeito faz com que seja cumprida. Observando. Não existem juízes, novamente, como na escrita. Podemos dizer que é só a lei e é o juiz. E você determina a sua sentença. Você determina a sua sentença em relação às suas atitudes. Não sou eu que procuro levar sempre o mesmo significado para as indicações dos versículos. É isso que quer dizer da verdade. Por isso que eu falo que a Bíblia é fantasiosa, é enchimento de linguiça. Eles falam o tempo todo do homem, da alma, do espírito e desse Deus que não é o Criador, apenas um personagem, com escritas rebuscadas, complicadas. Se já é complicado hoje, você imagina lá atrás. Entenderam? É tudo safadeza. É para enganar o leigo, o nécio. E assim continua. 10º. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, já sabe, né? Quem é o jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, aqui é a repetição da mesma metáfora que diz sobre o seu próximo, que é a sua próxima encarnação. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal, ou seja, suas atitudes, e morrer significa desencarnar ainda energúmeno. Ok? E ninguém vendo? Como ninguém vendo? Você está vendo, o Criador está dentro de você, ok? 11º. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Ou seja, você não fez caca nessa vida presente. E seu dono o aceitará. E o outro não o restituirá. Já li tantas vezes os textos e ainda fico abismado com tanta perda de tempo de quem escreveu. Por isso que eu falo que é enchimento de linguiça. Vocês entendem o que significa enchimento de linguiça? Não sei se vocês já viram, quando vão fazer a linguiça, eles colocam aquela... Antigamente era tripa, né? Hoje é um saquinho de plástico, né? E você come plástico, né? Sabia disso? Então se coloca na boca da máquina, a máquina moe lá a carne e vai empurrando para dentro desse saquinho. E aquilo fica, e vai, horas a fio. É isso, é encher linguiça, é perder tempo. Entendeu? E se não foi o Criador, se fosse, pergunto, que direito tem
Fiz confusão aqui. Já li tantas vezes. E se não fosse o Criador, se fosse, pergunto, que direito tem o mesquinho homem de alterar os textos? Vocês acham que o texto atual é o mesmo de 2000 anos atrás? A Bíblia já foi alterada mais de 100 vezes. Principalmente pelos concílios, né? Então, qual é o texto original? E quem escreveu o texto original de fato? Diz que foi Deus que emanou. Não foi Deus nada. Se Deus é só personagem, porque isso é uma história fantasiosa. Repetindo. Então, que direito o homem tem se fosse esse texto dito pelo Criador? Não por essa palavrinha Deus. É apenas uma palavra, que não significa de fato o que eles querem que vocês entendam. E se fosse o Criador que tivesse dito, qual é o direito do homem de alterar o que ele disse? Usa a massa cefálica. Como eu disse, dizem eles, clérigos, que foi emanação. Isso é outra mentira deslavada. Deus jamais diria um texto para o homem. Primeiro, ele não diria, e nem diz. E jamais diria um texto que aprisiona vocês. Ou então, ele faria de propósito para ver até onde vocês vão, na mesmice, essa coisa de jumento. Como eu disse, é outra mentira deslavada. Quem estuda com afinco e mente aberta, descobre no devido tempo o quanto ela é inútil. A Bíblia não ajuda em nada. Vamos repetir. Quando se refere à palavra Senhor que está no início desse versículo, não dizem a que Senhor estão se referindo. No mental humano, vários são os senhores. A parte em que seu dono restituirá, o seu dono aceitará e o outro não restituirá, é outra incoerência, pois não existe acerto entre o bem e o mal. Ou você está com um, ou está com o outro, simples assim. Não existe meio termo. Você não é meio mal ou meio ruim. Ou você é bom ou você é ruim. Não tem conversa. Mas eu não faço coisas ruins, eu não faço mal para os outros, então eu sou ruim. Você ainda está ruim, porque você está dormindo. E com certeza em algum momento você faz besteira. Se você anda reto o tempo todo, sim, você está na luz, consciente. Ok? Se for só mental, você ainda está na treva, que é tudo correlativo, a ignorância, a inércia, a falta de conhecimento, falta de entendimento. Muitos dizem que têm conhecimento, mas ainda estão presos a conceitos de religião, de esoterismos, de fantasias, de extraterrestres, de ufologia. Quem consegue atingir um nível de entendimento, observe nas escritas das pessoas na internet, como estão presos ainda e se acham que não. Eles escrevem como se não estivessem presos e estão repetindo os conceitos que leram, estudaram.
precisa cair a ficha, como diz os antigos, né? Cair a ficha, se alguém não sabe o que é, vou repetir, que eu já falei aqui. Antigamente o telefone público não tinha cartão, era só uma fichinha, tipo uma moeda, que você punha lá, clique, quando caía, te dava a abertura para você fazer a ligação. Então é cair a ficha, se liga. 12º, mas se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Repetindo, outra incoerência, pois nada lhe é furtado, a não ser com a sua permissão, pois é o que ocorre todos os dias nas vidas dos humanos, dormentes, displicentes. Ok? Você não presta atenção nas coisas que estão à sua volta, na ponta do seu nariz. Passa por cima. Como se você estivesse aqui, como alguns dizem, né? Deixa a vida me levar. Não é assim, não. Enquanto você vai nessa de deixa a vida me levar, você vai e volta. Vai e volta. Porque se não houver volta, também é incoerente. Você vem não sei da onde, né? Dizem que você vem do plano espiritual, isso é evidente. Aí chega aqui, faz um monte de besteira, fica tapado, volta para o espaço sem nada ter feito, para você mesmo, para sua evolução, como disse evolução, né? Para mim é reevolução, ou revolução. E volta. E se não voltar, para que então você veio? Para dar uma passadinha aqui, ficou aqui 80 anos e acabou. Em média, né? 80 anos o humano vive no corpo físico. Entenderam? Vamos lá. 13º. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Olha, você percebe? Dilacerado, roubado, continua sempre a mesma coisa. É uma ladainha sem fim. A mesma coisa que você vai escutar o pastor é aquela ladainha. Vai escutar o padre, pior ainda. Ainda mais antigamente que as missas eram rezadas em latim. O cara não entende nem a sua própria língua, vai entender latim. Percebe? Não é ser chato, é a realidade. Percebam o quanto o texto é repetitivo. Só mudam as palavras, que na realidade tem sempre o mesmo significado, pois são metáforas. Metáfora, para quem não sabe, é só pegar o pai dos burros e ler o que significa. Você diz uma coisa, mas quer dizer outra. Aliás, isso está cheio, né, na religião e na lei, no governo, na televisão, nas mídias. Né? São indiretas, vamos dizer assim. Né? Pseudos ensinamentos. Você tem que aprender a ler nas entrelinhas. 14º versículo. E se alguém ao seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Quer dizer, o seu dono, vamos lá, perguntar, de quem estão falando? Pois alguém vai pedir alguma coisa a seu próximo. Veja bem, próximo você já sabe, repetindo, quem é. Mas quem é esse alguém? Percebe? Quer dizer que o Criador, em seu íntimo, dirá o que você deve fazer quando voltar. No entanto, vai ficar a questão.
E você, primeira, você vai ouvir, não é com o ouvido da carne, é o ouvido espiritual. Aí é que é o X da questão. Você consegue ouvir com o ouvido espiritual? Não. Pouquíssimos ainda. Danificada ou morta está falando sobre a alma, cujo dono, criador, não está presente. Certamente restituirá. Porém, no tempo em que você, alma, se cansar das vicissitudes da matéria. Quando você se cansa das vicissitudes da matéria, começa a se desfazer do ego, você começa a abrir os ouvidos espirituais, ouvido do espírito, ouvido da alma. Então você começa a ouvir o Criador. Vai tomando consciência, adquirindo discernimento, que é você ter a capacidade de julgamento. E nós podemos julgar, sim. Se você não souber julgar, você cai em armadilhas constantemente. Então você tem que fazer julgamento para se libertar. Aí vem esse texto bíblico dizendo que nós não podemos julgar. Quando você adquire o discernimento, é você ter capacidade de julgar. É o livre-arbítrio, que por enquanto a maioria não tem livre-arbítrio. Julga de acordo com aquilo que lhe for ensinado. Ele não usa o mental próprio dele para pensar nas coisas. Tem preguiça mental. Os cérebros estão atrofiados. Vamos lá. Se o seu dono, no 15º e último, se o seu dono esteve presente, não a restituirá. Ou seja, se foi alugada, será pelo seu aluguel. Ou seja, se você encarnado percebeu a presença do Criador, mas não teve atitudes coerentes, com o que podemos dizer de alguém com despertar na luz, mas continua atuando incorretamente dentro do preceito de consciência, talvez desperta evidentemente o Criador. Ele não restituirá, porque se você está com o Criador e continua fazendo besteira, você percebeu a presença dele, sente a presença dele e continua cometendo erros e não aprende, ele não vai restituir. Restituirá só a partir do momento em que você acordar. Somente como fora dito no versículo anterior. Então vocês percebem? Parece que eu estou repetindo também, às vezes, a mesma coisa. Na verdade né? Porque tudo que eu revelo para vocês está contido dentro do texto, velado. E eu estou desvelando, ou seja, mostrando a realidade do verdadeiro significado do que ali contém. Então, eu vou estar sempre falando da alma, do espírito, do homem, do Criador e não do Deus. Eu vou repetir 1000 vezes. Deus é apenas uma palavra para dignificar alguém. E Deus, ou seja, o Criador, não precisa de nada disso. Ele não precisa ser adorado, como ensinam. Adoremos. Venite e adoremos. Adorar o quê? Ele não quer que você adore, ele quer que você atue, que você tenha atitude. Ele não quer que você fique ajoelhado lá,
Oh, Senhor, que não sabe nem para quem está falando. Tá? E ainda fica falando para o alto, né? Senhor, meu Deus, está aqui, ó. Criador amado, estamos contigo. Só de eu fazer essa posição, meus queridos, eu sinto a presença. É assim que vocês têm que ser. Vocês não imaginam como isso é maravilhoso. Não é você estar dentro de um templo de 4 paredes frias e o pastor ou o padre, seja lá quem for, faz a sua cabeça e você sente aquela coisa, mas não é a verdade, é a sua mente que criou. Fica quietinho no escuro do seu quarto, conversa com ele de verdade, não fica com ladainhas, né? Rezas e orações. A verdadeira oração você faz na hora, do jeito que você sente. Fala em aberto, né? Xinga. Tem que ser verdadeiro. Mais claro do que isso, meus queridos, é complicado, né? Então vamos lá. Encerrando mais essa aula, mais uma vez, desejando que tenham conseguido entender que essas energias vibradas a vocês façam o seu trabalho. Sei que não é fácil, mas é preciso disciplina na busca do entendimento. Despeço-me fraternalmente, desejando que se faça a luz em vossos caminhos, hoje e sempre. Assim seja. Até breve.